Olá pessoal, então essa é a primeira aula da série aí dessas 8 semanas. Como eu disse ontem para vocês, assim, essa aula ela vai fugir um pouquinho do que o grupo propõe na sua maior parte do tempo, que é justamente discutir hábitos, comportamentos, o que faz com que as pessoas não consigam seguir determinado tipo de alimentação a maior parte do tempo. Então, como vocês viram ontem na enquete lá do Instagram, assim, mas talvez 90% das vezes o que faz com que as pessoas não consigam se manter aderente a uma dieta não é nem saber o que tem que comer e nem fome. É uma questão de hábito, de vontade de comer, de vida social, de questões emocionais. Muitas vezes é de ter uma expectativa muito maior do que a realidade proporciona naquele momento. Então, eu acho que o grande foco desse grupo é isso. Como é que a gente pode usar ferramentas para que vocês consigam levar esse processo de emagrecimento de uma forma mais leve, tranquila, né? Se é que isso é possível, porque a obesidade por si só gera muito sofrimento. Então, talvez uma das coisas mais bonitas aí dos mini grupos, eu agradeço as pessoas que fizeram os depoimentos, é justamente observar isso. É algo que eu vejo sempre no consultório, mas que é muito difícil as pessoas se abrirem hoje em dia e de fato expressarem a frustração que elas têm, a tristeza que elas sentem por ter excesso de peso, tá? Então, um pouco da função do minigrupo é essa, assim, é um espaço que tem 50, 60 pessoas que estão passando pelas mesmas situações que vocês, tá? Todas têm excesso de peso, todas têm dificuldade para gerenciar o peso. Se agora elas talvez algumas estejam com sucesso, mas certamente já reganharam e ganharam peso muitas vezes. E é um espaço para você se abrir, se tornar um pouco vulnerável e talvez criar um pouco de autocompaixão com você mesmo, porque a gente vive numa época que a gente é cobrado por alta produtividade, a gente tem que ser o melhor profissional, o melhor marido, a melhor esposa, a gente não pode errar, a gente tem que ser uma ótima mãe, a gente tem que estar sempre produzindo ao máximo. Então, se dá conta de que a gente falha com a própria saúde, acaba sendo uma coisa muito, né, assim, as pessoas são de fato julgadas por isso. Mas o ambiente determina muito disso, dos nossos hábitos. Muitas pessoas vivem uma vida que praticamente não tem prazer nenhum, então a comida passa a ser a principal fonte de prazer. Então acho que o grupo serve muito como isso, uma válvula de escape, um local que vocês podem discutir ideias, talvez discutir dietas. Tenham cuidado só que assim, bom, todo mundo que está aqui sabe que eu tenho uma preferência de linha de dieta, que eu acho que é a que mais se adequa do ponto de vista hormonal, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista evolutivo e até nutricional, mas isso não significa que só essa dieta funcione, isso não significa que ela vai funcionar para todo mundo. Por qual motivo? Porque atrás disso tem uma pessoa, né, com hábitos, com gostos, com questões emocionais, às vezes até financeiras. Então, nessas discussões do minigrupo, cuidado para vocês não imporem algo assim. O fato de dieta carnívora ter funcionado para um não significa que vai funcionar para o outro. O fato de um comer de 3 em 3 horas e está funcionando, que bom que está funcionando. Então ninguém precisa mudar só porque está dando certo com o outro. Agora, quanto mais experimentar, às vezes melhor, você vai conseguir achar o que funciona mais para você, tá? Por que a aula de hoje, ou esse bate-papo de hoje, vai focar sobre dieta, tá? Porque é muito difícil a gente mudar um hábito ou a gente adquirir um novo comportamento, abrir mão de coisas que a gente gosta muito sem saber por que a gente tem que fazer isso, né? Então, muitas vezes a gente fala, tem que alimentar bem, tem que cuidar com a insulina, com excesso de peso, mas fica uma coisa muito abstrata. E aí, quando é abstrato, a gente acaba não tendo a possibilidade de tomar uma decisão racional, por mais que muitas vezes essas decisões alimentares sejam desencadeadas por questões emocionais. Então, o que eu vou fazer hoje é um bate-papo bem básico, assim, é mais ou menos o que eu falo com o meu paciente quando chega no consultório. Depois no YouTube lá dá para tirar as dicas, a gente pode abrir em algum momento o grupão para que vocês perguntem, tá bom?
Importante sempre assim, não mudem. Se vocês têm um planejamento alimentar do seu nutricionista, sigam esse planejamento. Se vocês têm uma orientação do médico de vocês, sigam essa orientação. Se for o caso, se vocês tiverem um insight, surgir alguma coisa interessante no grupo, ou até nas coisas que eu vou falar, levem para eles e discutam, tá? Então, veja assim, eu sou absolutamente a favor de dieta cetogênica, dieta low carb. Eu acho que, por exemplo, pão é algo do ponto de vista nutricional praticamente nulo, mas eu tenho vários pacientes que comem pão no café da manhã, porque isso foi o que eles conseguiram fazer naquele momento, e muitas vezes isso é individualizar a tua conduta. Então não se sintam piores porque um está fazendo isso, outro aquilo. Veja assim, olha, o melhor que eu consigo fazer nesse momento é isso. E essa é a grande, e isso que é muito importante que vocês consigam aprender, porque muitas vezes a gente foca tanto nessa questão de ter que ser 100%, 100%, 100%, e é muito difícil se manter 100% o tempo inteiro, que aí você vai para o 0%, e aí abre mão de tudo e reganha todo o peso. Então, absorvam a informação, aproveitem o que for útil. Se alguém discordar de alguma coisa, não tem problema também, pode questionar, a gente discute, troca ideias, mas eu quero só que vocês tenham uma ideia de qual que é a diferença de você ter saúde e focar somente no tratamento da doença. E para isso a gente tem que começar do básico, né? E o que é o básico? Então eu sempre costumo dar o exemplo do Lego. Quando a gente pega o Lego, com uma pecinha azul, uma pecinha vermelha, uma pecinha amarela, a gente consegue montar um aviãozinho, aí a gente desmonta, faz um caminhãozinho, aí depois desmonta, faz uma casinha. Então veja, com as mesmas peças a gente consegue montar vários brinquedinhos. E com a comida é mais ou menos parecida. Só que as pecinhas de Lego não chamam peças de Lego, chamam macronutrientes, que a gente vai ter a proteína, a gordura e o carboidrato, tá? Qual que é a função principal da proteína? Ela tem uma função estrutural e a gente precisa muito de proteína, tá? Boa parte do nosso corpo é proteína, tá? Então músculo, tecidos, tudo isso envolve proteína. E mais para frente eu vou até falar de algo que a tradução é alavancamento proteico, mas muito do nosso consumo calórico teoricamente depende do consumo proteico, eu vou falar isso mais para frente. Mas a proteína tem uma função principalmente estrutural. A gente pode achar proteína em vários alimentos, mas os alimentos mais densos, ou seja, aqueles que têm maior concentração de proteína, são justamente esses de origem animal. Então carnes, ovos e leite e derivados, tá? Gordura e carboidrato, a gordura vai ter função de proteção de órgão, na formação de hormônios, mas acho que juntem tudo no mesmo pacote. Gordura e carboidrato têm uma função principal de energia, ou seja, eles funcionam como combustível para o nosso corpo, seria como se fosse álcool e gasolina. Onde que a gente encontra gordura? Então, principalmente carnes, né? Gordura de origem animal, a gente tem hoje em dia as gorduras vegetais, então seja no refino do óleo, né? Então tem muito óleo vegetal, mas também tem algumas frutas que tem, então por exemplo abacate tem bastante gordura, oleaginosas, tá? Então tem algumas do vegetal que também tem gordura, e carboidrato a gente vai encontrar tanto em comida de verdade, mas principalmente nos industrializados, e eu acho que é essa divisão principal que a gente tem que fazer agora, comida de verdade versus industrializados. Como é que a gente encontra carboidrato nos industrializados? Então a principal forma, sem sombra de dúvidas, é açúcar, tá? Então esse açúcar refinado, branquinho que a gente vê, tá dentro desses pacotinhos que a gente compra, tá? Então o que é o açúcar refinado? É uma moléculazinha de glicose, tá? Um açúcar simples ligado com uma de frutose. Então esses dois. Até o ano 2000, o açúcar era uma coisa muito bem vista mesmo. Então assim, tinha cartaz da Sociedade Americana de Cardiologia que falava: consuma açúcar, beba refrigerante, coma balas de goma, doe leite moça para os nossos soldados, porque é uma fonte de energia pura e sem gordura. Porque o pressuposto era o que causa doença cardiovascular, o mal de todos os problemas atuais da sociedade é a gordura de origem animal. Então a gente aboliu o uso de gordura animal e passou a consumir açúcar e gordura vegetal, tá? Então a gente via muito na forma de açúcar. Hoje em dia já tem um movimento que prega, olha, açúcar talvez não seja tão saudável assim. Recentemente saiu uma matéria falando, talvez a gente tenha que tratar o açúcar como se fosse o tabaco. Então a indústria ela já
percebeu que tem uma parte da população que não quer consumir açúcar. E vai ser um tema de um outro vídeo. Como é que a gente olha isso no rótulo, né? Como é que a gente pode perceber se um alimento de fato tem açúcar ou não? Porque às vezes está lá sem açúcar, mas tem maltodestrina, né? Que é o quê? Um monte de glicose ligada na outra. Tem xarope de milho, tem açaí sem açúcar, mas é xarope de guaraná, amido modificado, maltitol. E são coisas que vão ter um impacto metabólico muito parecido com o açúcar. E a outra forma dos industrializados é justamente os farináceos, então farinha de trigo, farinha de batata, farinha de mandioca, não importa assim, é o refino de alguma coisa, ali só vai ter um carboidrato puro, tá? Comida de verdade a gente vai encontrar nos vegetais, né? E a gente vai ter vegetais que tem pouco amido. O que é o amido? É um monte de glicose, uma ligada na outra, é a reserva que eles têm de energia. Então, por exemplo, folhas, né, alguns legumes. A gente tem os tubérculos que tem bastante amido, tá? Então, batata, mandioca. Teremos as frutas, que aí vai ter frutose e glicose, algumas frutas vão ter mais, outras vão ter menos, e os leite derivados, que vai ser na forma de lactose, tá? A importância aqui, tem até um vídeo que depois eu vou postar, que eu postei recentemente no Instagram aqui, falando assim, qual que é a importância da dieta, né? E questionava essa questão assim, a importância da dieta é nutrir o corpo, tá? A gente pode usar como fonte de prazer, a gente pode usar como uma questão social, mas não tem como. O objetivo principal tem que ser nutrir o corpo. E a principal diferença desses industrializados com comida de verdade é densidade nutricional. Quando a gente pega um alimento que é fruto de comida de verdade, a densidade nutricional dele geralmente é muito maior do que dos alimentos industrializados. A densidade calórica dos industrializados também é muito maior. E aí por dois motivos. Um, que esses industrializados geralmente não é só açúcar, né? É o açúcar junto com a gordura vegetal. Então isso por si só já faz com que ele seja mais calórico. O segundo ponto é que o industrializado ele foi feito para que você consuma muito. Então ninguém faz um chocolate, um biscoito, um sucrilhos, uma farinha láctea pensando assim, olha, vamos fazer o suficiente para uma porção e depois de uma porção ele tem que estar satisfeito para não comer de novo. Não. A ideia quando ele prepara é assim, olha, quanto mais ele consumir, mais a gente vai vender, mais vai ter lucro. E não é uma maldade da indústria, não. Isso é uma questão, eles querem fazer um negócio que gere muito prazer. E como gera muito prazer, é uma coisa que é fácil de mastigar, baixa proteína. Então esses alimentos industrializados, eles têm uma densidade proteica muito baixa. Isso faz com que a gente coma muito. Então no montante total, a gente também ingere mais caloria. É o famoso estudo do Kevin Hall do ano passado, que ele colocou dois grupos e falou, olha, um grupo come só industrializado, à vontade, o outro comida de verdade, à vontade, e é óbvio que quem comeu industrializado comeu mais e engordou, tá? E a outra diferença é velocidade de absorção. Então, quando a gente come comida de verdade, a nossa velocidade de absorção, ou seja, a rapidez com que esses alimentos são digeridos no nosso intestino e entram no nosso corpo é diferente dos industrializados. E por que eu estou falando isso? Porque todo carboidrato, com exceção da frutose, que é um capítulo à parte, a frutose vai direto para o fígado e na vigência de superávit calórico, essa frutose já vira gordura no fígado e isso é um problema seríssimo e talvez uma boa parte de origem de várias doenças. Todo o restante do carboidrato é quebrado em pedacinhos desses alimentos e entram no sangue na forma de glicose. Tá? E aí aqui vem a primeira grande confusão de conceito. Tá? A glicose ela é essencial para o funcionamento do nosso corpo. Tem células que dependem da glicose para funcionar, mas o carboidrato em si não é essencial. Por quê? Porque o nosso corpo consegue produzir glicose através do fígado. Então, nosso corpo produz a glicose suficiente através do fígado e você não precisaria de nenhum estudo para demonstrar isso. É só ver
observar populações que só comem carnes, né? Então, a gente tem populações, sei lá, esquimó, que só comem carnes. Hoje em dia, carnivorismo nos Estados Unidos é muito frequente, no Brasil está começando agora, mas as pessoas estão aí 1 ano, 2 anos comendo só carne e estão vivas. Então, assim, de alguma forma, essas pessoas produzem glicose. Então, embora a glicose seja essencial, o carboidrato, pensando do ponto de vista de glicose, não é essencial. Mas, embora a glicose seja essencial, ela de certa forma ela é prejudicial em excesso. Então sempre que entrar glicose no sangue, o corpo vai dar um jeito de tirar. Então assim, ela tem um nível estrito ali, ela tem que ficar naquele nível, porque se aumentar um pouquinho ela é tóxica. É o que acontece com os pacientes com diabetes, né? Então quando a glicose começa a ficar muito alta no sangue, o que acontece? Você começa a ter lesão dos nervinhos, lesão dos vasinhos. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Então você começa a ter lesão. Então o corpo sempre vai se preocupar em tirar a glicose no sangue, tá? E como é que ele faz isso? Ele faz isso basicamente de 2 formas. Ou ele vai jogar para dentro das células do músculo ou do fígado, tá? Então, o que é músculo? O músculo da coxa, do braço, do coração. Para quê? Para ser usado como energia, lembra? O carboidrato, assim, é uma fonte de energia, de combustível. Então, a gente pega a glicose e usa como fonte de energia, tá? Ou a gente vai acumular essa glicose na forma de gordura, tá? O ponto é, sempre que você comer glicose e gordura, o corpo vai armazenar a gordura e vai usar a glicose. A gente não consegue usar a gordura como fonte de energia na vigência de glicose, porque o corpo quer tirar a glicose do sangue de qualquer jeito, tá? Agora, isso não acontece de uma forma aleatória, alguém coordena isso, então alguém direciona, abre a portinha da célula para que a glicose entre dentro da célula. Então, quando um paciente está aqui na recepção, por exemplo, não adianta. Se ele ficar na recepção, ou seja, a glicose no sangue, não tem consulta, não tem significado nenhum para ele, não tem significado nenhum para mim. Ele tem que entrar dentro do consultório. Mas para ele entrar dentro da minha sala do consultório, a secretária, a Patrícia, ou a Liliane, elas têm que abrir a porta do consultório. E no corpo é parecido, a glicose ela não entra direto na célula e ela não é armazenada diretamente na forma de gordura. Alguém tem que fazer esse processo. E quem faz esse processo é um hormônio chamado insulina. O que é um hormônio? O hormônio é uma substância produzida em algum órgão. Então, por exemplo, a insulina ela é produzida no pâncreas e ela vai se ligar em outro lugar para exercer determinada função. Então, a função principal da insulina é, de fato, abrir uma portinha, como se ela fosse uma chave. Ela abre essa portinha, a glicose entra dentro do músculo. Se você tiver mais glicose no sangue, você vai precisar de mais insulina. A insulina também é a responsável por acumular a glicose na forma de gordura e de pegar essa gordura e também armazenar na forma de gordura. E ela tem um terceiro papel que é muito importante, que é justamente evitar o uso da gordura como fonte de energia. O que faz muito sentido, porque veja, se você tem muita insulina no corpo, o que ele vai achar? Olha, se eu estou com muita insulina é porque eu tenho muita glicose, para que eu vou usar a minha reserva? Então, pense que do ponto de vista evolutivo, a gente não tinha muito acesso à comida, a gente foi feito para armazenar. Então, sempre que possível a gente armazenava e evitava o gasto o máximo possível, tá? Agora, o que acontece? Toda vez que o nosso corpo ele é exposto a um estímulo de uma maneira excessiva, a gente vai criando uma certa resistência a esse estímulo. Então, se a gente pega uma pessoa que bebe todo dia, na primeira vez ela ficava bêbado, aí ela vai continuar bebendo, daqui a pouco assim, ela tem que beber 10 cervejas para conseguir ficar bêbado. Por quê? O corpo vai criando uma certa resistência ao álcool. Se a gente olha para a luz, por exemplo, a gente fica com a visão um pouco embaçada, mas depois a gente já se acostuma ao ponto. Por que isso acontece? Porque diminui o número de receptores da luz, então a gente não sente tanto, ao ponto que se apaga a luz fica tudo preto.
preto. Mas aí depois de um tempo a gente volta a enxergar, porque a gente começa a ficar mais sensível ao estímulo luminoso. E com a insulina é mais ou menos parecido, tá? Isso é o que o Jason Fung propõe, defende, é o que o Taubes também defende, que é o quê? Se você tem uma alimentação baseada principalmente em carboidrato, e veja, isso foi o que sempre aconteceu? Não, jamais. Isso aí é de 60, 70 anos para cá, tá? Tudo bem, há milhares de anos teve a Revolução Agrícola, mas mesmo nessa época não era tanto carboidrato assim que a gente consumia. Hoje em dia é 60%, 70% de carboidrato, a gente tem glicose entrando no corpo a toda hora. A gente é orientado a comer no café da manhã, a fazer um lanchinho, a almoçar, ter a sobremesa, aí um lanchinho, aí janta, aí faz a ceia, ou seja, a todo momento a gente está sendo estimulado e com o quê? Com alimentos industrializados, né? Ou com frutas que também são cada vez mais doces. E a ideia é que se toda hora você tem glicose entrando, toda hora você vai ter muita insulina e isso com o tempo vai gerando algo que se chama resistência à insulina. Então, o que é a resistência à insulina? Resistência à insulina é quando antes você tinha a portinha aqui, você tinha uma insulina, abria essa portinha. Agora, talvez uma insulina não baste, você vai ter que ter 2, 3, 4, cada vez mais, você vai precisando de mais insulina para conseguir fazer o mesmo efeito, tirar essa glicose do sangue de qualquer jeito, tá? O que o Taubes propõe é que talvez essa resistência à insulina ela aconteça em momentos diferentes nos tecidos. Talvez aconteça primeiro no músculo, mas a gordura não fica com tanta resistência. E aí quando você come, você passa a acumular gordura com mais facilidade, porque aqui já está resistente. Falta energia para cá, você tem fome, isso faz com que você coma mais, tá? Faz um sentido? Faz. Se você for pensar, quando você tem uma alimentação com mais carboidrato, logo depois você já está com fome. É diferente de quando você tem uma alimentação com mais proteína, embora isso também tenha uma outra justificativa que eu vou falar mais para frente. Mas de qualquer forma, se a gente pega exemplos práticos, por exemplo, pessoas que usam insulina, de fato elas engordam. Medicações que estimulam a produção de insulina, como o Diamicron, a pessoa engorda. Pacientes com insulinoma, ou seja, um tumor que produz muita insulina, eles desenvolvem resistência à insulina por causa da hiperinsulinemia. E quando operam, melhoram dessa resistência. Pacientes com diabetes tipo 1, quanto mais insulina, mais resistência à insulina. Então, de fato, existe uma relação causal. Hiperinsulinemia, resistência à insulina. E da mesma forma, ao contrário, quanto mais resistência à insulina, mais insulina você vai precisar para conseguir abrir essa portinha. Mas também existe outra questão. A gordura, ela está assim intimamente ligada nesse papel da resistência à insulina. Então, embora a gente queira perder gordura de qualquer maneira, né, a gordura ela é essencial para o nosso corpo. Então, se a gente pega um obeso que tem muita gordura, e uma pessoa que tem uma doença tipo lipodistrofia, que é uma doença que a pessoa não tem nenhuma gordura, é zero gordura, aparece só músculo assim. Como é que essas pessoas, as duas se comportam? As duas se comportam clinicamente igual. As duas têm diabetes, têm triglicérides altos, gordura no fígado, ou seja, as duas têm muita resistência à insulina. E como é que é possível que você, tendo muita gordura ou ausência de gordura, você tenha a mesma característica clínica? Então, imaginem, sei lá, quem mora em São Paulo, aqui tem um bairro que chama Pacaembu, que toda vez que chovia, alagava. E aí qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos fazer um piscinão subterrâneo. Então tem um piscinão enorme lá debaixo da rua, e aí quando chove, essa água vai lá para o piscinão. Tá? O que acontece? Chove, essa água vai para o piscinão, para de chover, o piscinão esvazia. Chove, mas se chove muito, o piscinão vai enchendo e vira o obeso, por exemplo, mórbido, chega uma hora que alaga a rua da mesma forma. Tá? Agora imagina Moema. Moema é um bairro que não tem piscinão nenhum, zero, ou seja, é aquele paciente com lipodistrofia que tem ausência de gordura. Ali o pouquinho que chove já alaga. Então veja aqui, se você tiver muita gordura ao ponto que não cabe mais nada nela, ou ausência completa de gordura, os dois vão ter o mesmo problema. Quando chover o excesso, vai alagar a rua, que é o que a gente chama de limiar pessoal de gordura. Significa o quê? Cada pessoa tem um limiar, tem um piscinão de tamanho diferente. E por isso que
por exemplo, orientais, um pouquinho que eles engordam, eles já têm diabetes, porque eles têm um limiar pessoal de gordura pequenininho. E por causa disso que às vezes você também tem pessoas com muita gordura, e que não tem diabetes, não tem triglicérides altos, não tem nenhum indicativo de resistência à insulina. Isso é uma variação individual, tá bom? O que vai acontecer agora? À medida que essa resistência à insulina vai piorando, o corpo vai produzindo mais insulina, vai tendo mais resistência, mas chega uma hora que esgota, o pâncreas não consegue mais produzir tanta insulina e é uma quantidade de insulina muito grande, ao ponto que começa a acumular glicose no sangue. E a gente vai falar, olha, você tem diabetes. Tá? E o que é o diabetes, então? Diabetes, nesse caso, diabetes tipo 2, é uma doença na qual você tem intolerância à glicose. Quando chega glicose no seu sangue, o seu corpo não consegue mais reagir. E aí que vem a ideia de usar a dieta cetogênica para fazer o tratamento. Olha, se meu corpo não consegue mais usar a glicose como fonte de energia, porque ela acumula no sangue, para que eu vou comer muita glicose e depois ficar tentando tirar ela do corpo? É mais fácil diminuir a quantidade de glicose que entra no corpo. E se você for ver, o tratamento era assim. Mas aí foram desenvolvendo novos remédios, e a gente foi esquecendo a importância da alimentação, não só na gênese da doença, mas também no tratamento. Mas onde eu quero chegar é que com a resistência à insulina, com esse excesso de gordura que vai gerando inflamação, aparece o diabetes. Mas não é só o diabetes. Se a gente começar a olhar todas as doenças, o que as doenças são? Essas doenças crônicas, na verdade, elas são manifestações individuais da resistência à insulina e da inflamação. Então, por exemplo, se a sua glicose aumentou, eu vou falar que você tem diabetes. Mas se acumulou gordura no fígado, aí eu vou falar que você tem esteatose hepática. Se na verdade você atingiu determinado peso, aí eu vou falar que você tem obesidade. Se a sua pressão aumentou, aí você tem hipertensão arterial sistêmica. E por que a pressão aumenta? Muita insulina, retém líquido, retém sódio, aumenta a pressão. Se o triglicérides aumentou, hipertrigliceridemia. Se em algum momento você tiver uma dor torácica, faltar sangue no coração, aí eu vou falar que você teve um infarto agudo do miocárdio. Se você acordar torto, na verdade o que você teve é um AVC. Se você ficar esquecido aos 60 anos, não reconhecer mais a sua família, aí eu vou falar que você tem Alzheimer. Se você começar a proliferar a quantidade de células no seu intestino, é câncer de intestino. Se for no estômago, é câncer de estômago. Mas veja que quando a gente está focando nisso daqui, ó, na hipertensão, no diabetes, nas doenças, e para cada doença dessa vai ter uma lista assim infindável de remédio. E cada vez remédios mais caros e mais modernos e que promovem mais milagres e tal. O que a gente está falando? A gente está tratando só a consequência, ou seja, você está tratando um sintoma, se manifestou em você dessa forma, mas nada impede que daqui a pouco se manifeste com AVC, com derrame, com infarto. Por quê? Porque você está tratando o sintoma. É como se você tivesse uma infecção e estivesse tomando só dipirona para baixar a febre, mas a bactéria está lá atacando o seu corpo. Então, se você não resolver isso daqui, resistência à insulina e inflamação, isso não se faz através de remédio, isso se faz através de mudança do estilo de vida, isso se faz eliminando aquilo que é a causa. Tudo bem, é o excesso de peso, mas é o excesso de consumo de carboidrato também. Isso se faz nutrindo melhor o teu corpo, garantindo um adequado aporte proteico. Isso se faz diminuindo o consumo de alimentos inflamatórios, que quais são os principais, assim, alimentos industrializados. Então é essa escolha que eu quero que você defina hoje, assim, que tipo de vida que você quer levar daqui para frente. Você vai ser dessas pessoas que querem tratar doença, tá? Mas quando você opta por tratar doença, você está tratando exames, você está tornando o seu futuro algo totalmente assim imprevisível, ou você está disposto a ter saúde.
E ter saúde significa ter qualidade de vida, significa ter bem-estar, significa usar menos remédio, significa ter mais disposição, significa dormir melhor, ter mais energia, porque seu corpo está nutrido. Mas para você ter tudo isso não tem jeito. Você vai ter que assumir a responsabilidade e diminuir a resistência à insulina e à inflamação. E isso só é possível fazer através da mudança do estilo de vida.